Muito bem, na página 77, nós temos a noção de função. Nós vamos trabalhar com essa noção de função. Então, primeira coisa, o que é uma função? É uma relação. Relação entre o quê? Entre dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. Eu vou fazer uma correspondência entre os elementos que estão em A com os elementos que estão em B. Mas de tal forma que apenas um elemento de A se relacione com um único elemento de B. Tá bom? Então, se eu tiver essa relação entre um conjunto A e um conjunto B, eu tenho uma função que eu represento assim, pela letra F, uma letra qualquer minúscula. Eu tenho uma função que pega os elementos que estão em A e relaciono com os elementos que estão em B. Pronto. Eu chamei essa função de F. Então, aqui o exemplo que eu dei podia ser F, G, H, qualquer letra, tá? Isso aqui é uma função F. Os elementos de A eu chamo de X. Qualquer elemento que esteja aqui eu chamo de X. E qualquer elemento que esteja aqui eu chamo de Y. Portanto, a função de A em B eu posso representar por uma determinada relação. Y é uma função de X. Significa dizer que para cada X eu tenho um Y correspondente. Então, os Y, os valores dos elementos de B, são valores que dependem de X. Se dependem, as variáveis aqui são dependentes. E as variáveis X são variáveis independentes. Tá bom? Os elementos X, os X's, pertencem ao conjunto de partida. E os elementos Y, que estão em B, eu chamo de conjunto de chegada. E olha, pela setinha a gente vê, né? De onde sai a seta? Eu chamo conjunto de partida. A seta parte do conjunto A. Chega aonde? No conjunto B. Então, o conjunto B é o conjunto de chegada. O outro nome que a gente pode dar ao conjunto de partida é domínio da função. A gente chama de D. D de domínio. E onde a seta chega, eu chamo de contradomínio, CD. Matematicamente, a gente representa assim, contradomínio da função f, e aqui o domínio da função f. Tá certo? Obviamente, nem todos os elementos daqui fazem correspondência com os elementos daqui, do B. Então, eu podia fazer aqui, ó, esse elemento aqui eu podia fazer corresponder a esse elemento bem aqui, por exemplo. Né? Podia vir uma correspondência. Mas pode ser que tenha um elemento em B que não tenha correspondência nenhuma em A. Tá certo? Então, todos os elementos de B do conjunto de chegada eu chamo de contradomínio. Mas aqueles onde a seta chega, e somente onde a seta chega, que eu chamo de imagem. Imagem da função, que eu represento assim. Imagem da função f. Aqui f podia ser g, h, tá certo? Só lembrando. Então, imagem são todos os elementos onde a seta chega. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B, do conjunto de chegada. Domínio, todos os elementos do conjunto A. Tá bom? Então, essa é a noção matemática de função. Aí ele deu um exemplo aqui, relacionando duas grandezas. A grandeza preço de combustível, preço do combustível, aqui foi um exemplo prático, tá certo? Preço em função de quem? Da
quantidade de combustível que eu coloquei lá. Então, o que ele fez aqui foi preço é uma função da quantidade. Foi isso que ele fez. Matematicamente é isso. O preço ele mede em dinheiro, tá certo? Unidade monetária. E a quantidade ele mediu em litros. Então, quem é que depende de quem? Só olhar para cá. O preço depende da quantidade. Y, fazendo aquela correspondência, ó, Y é função de X. Então, meus elementos do domínio, quem são? São as quantidades. Os elementos do contradomínio são os preços. Tá bom? E aqui ele fez a relação usando o diagrama de Venn, né? Nós já falamos nesse diagrama. Ou seja, para cada litro tem um preço. Se eu tiver 1 litro, o preço é R$ 2,69. 2 litros, o preço é R$ 5,38. 2 litros e meio, o preço é 6,725. 50 litros, o preço é 134,50. Como é que ele achou isso? A quantidade de litros, uma quantidade qualquer, ele multiplica por 2,69 e encontra o preço que vai pagar. Tá certo? Ou seja, a relação matemática é exatamente isso aqui, que a gente chama de lei de correspondência ou lei de formação. Lei de correspondência ou lei de formação. Qual é ela? O y é igual a 2,69 vezes x. Ou seja, o preço de cada litro é R$ 2,69. É a tradução matemática para esta situação. Tá? Esse é só um exemplo de como relacionar o domínio com o contradomínio e trazendo a imagem, né, que eu estou trabalhando. E aqui ele mostra uma tabelinha exatamente fazendo um resumo do que eu falei anteriormente. Então ele fala aqui da forma matemática de como a gente, simbolicamente, né, como é que a gente representa uma função matemática. Aqui ele mostra a lei de formação, y é uma função de x. Aqui a gente mostra a representação do domínio, né? Ele mostrou aqui o resumo, no resumo. E aqui a representação matemática da imagem. Então, quando ele faz aqui uma observação que é interessante. Se não houver uma referência explícita, quando eu estou trabalhando com funções numéricas, os conjuntos A e B são de números reais.